1 em cada 3 mortes no mundo é causada por este problema. Um assassino silencioso que age em pessoas de todas as idades, de todas as profissões e de todas as partes do planeta. Ela não escolhe raça, gênero, estilo de vida. Muitas vezes ela ataca sem aviso, até ser tarde demais. Hoje vamos desvendar os segredos desta doença. Será que você está em risco e ainda não sabe? E mais importante, o que você pode fazer agora mesmo para não se tornar mais uma estatística deste problema. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Começa agora o programa Emagrecer, comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde, emagrecimento e entrevistas com grandes especialistas. E no programa de hoje, vamos falar de uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do Brasil e do mundo: as doenças cardiovasculares, que são afecções do coração, problemas do coração e da circulação, e que representa, gente, a principal causa de mortes no Brasil. Ontem, mais de 1.100 pessoas perderam a vida. É cerca de 46 por hora, uma morte a cada 90 segundos. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que todas as causas externas, como os acidentes, violência, 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que, ao final deste ano, mais de 400 mil pessoas, ou seja, mais de 400 mil brasileiros, eu estou falando de quase 500 mil de pessoas, perderam a vida pelas doenças do coração e da circulação. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou até mesmo postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. O alerta, a prevenção e o tratamento adequado dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares podem reverter esta grave situação. Por esse motivo, eu te convido a assistir o programa de hoje, para trazer uma revisão completa, orientações práticas. Temos um convidado muito especial conosco aqui no programa. O Dr. Rafael Magliari é referência em cardiologia e arritmologia aqui em São Paulo. Ele vai nos ajudar a entender como essas doenças afetam o coração, quais os sinais que nunca devem ser ignorados. E em especial no programa de hoje, nós vamos falar sobre a fibrilação atrial e o flutter atrial, que é uma das doenças do coração que atinge milhões de pessoas e muitas vezes de forma silenciosa. E você pode estar com este problema nesse exato momento e não sabe. Então, não sai daí. Esse programa pode salvar a sua vida e já estamos começando. E no programa de hoje, eu estou aqui com o Dr. Rafael Magliari. Rafael, obrigado pela sua presença, irmão. Convite, Rogério. Rafael é cardiologista e atua como, na verdade, você vai entender que é arritmologista, mas chama eletrofisiologia invasiva, não é isso? Isso. É isso mesmo. É uma subespecialidade da cardiologia, ou seja, ele fez 2 anos de residência em cardiologia, depois mais 3 anos de eletrofisiologia, ou seja, soma lá da faculdade, 6, mais 4, mais 3, né, gente? São 13 anos de pura dedicação só nesta especialidade, que é uma das especialidades mais fantásticas, né? Que eu também sou cardiologista, né, Rafael? Eu sou suspeito por falar, né? Eu sou apaixonado por essa especialidade. Mas sem dúvida, né? E é comum essa dúvida que você falou mesmo. O paciente não conhece a especialidade. É verdade. O paciente chega, doutor, eu não sabia que existia eletrofisiologista, assim que fala, é o arritmologista, como que fala? Então essa dúvida que É muito comum, né? é comum isso aí. Então, não se sinta envergonhado aí também de não saber explicar, porque é comum o paciente não saber. Mas agora você já vai aprender, já está sabendo como que
que realmente existe, além do cardiologista, existe outras várias subespecialidades, que na verdade são áreas de atuação, tá? E nesse programa de hoje, gente, a gente vai falar sobre uma causa muito importante, que talvez seja, eu acho que é a arritmia mais comum, Rafael, Sim. que temos hoje no... Hoje é a arritmia mais prevalente. mais prevalente. Sim. Então, Rafael, o que é essa fibrilação atrial? O que é o flutter atrial? Esse tipo de arritmia? Então vamos lá. A fibrilação atrial e o flutter atrial são arritmias atriais, como o nome já diz, né, que é da parte de cima do coração. Então, o nosso coração, ele funciona normalmente no ritmo sinusal. Ele funciona de uma forma sincronizada. O átrio contrai, o ventrículo contrai, isso de forma sincronizada, mais rápido, mais lento, de acordo com a situação. E na fibrilação atrial, o que acontece? O átrio, ele bate numa frequência muito rápida, então ele não consegue contrair. Ele realmente fibrila, ele treme como o paciente. Fica tremendo. Ele fica tremendo. Alguns batimentos passam para a parte de baixo, outros não. Então a parte de baixo bate de uma forma irregular e acelerada. E isso tem uma série de consequências para o paciente. O flutter atrial é uma arritmia prima da fibrilação atrial. Isso que eu ia falar. E como que diferencia, assim, a fibrilação atrial do flutter atrial? Existe uma diferença, vamos dizer assim, na clínica disso? Porque o diagnóstico a gente faz através do eletro. Exatamente. Né, a diferença entre as duas. Mas, assim, do ponto de vista de prognóstico, do ponto de vista de complicações, do ponto de vista clínico, existe alguma diferença? Basicamente, a diferença é que na fibrilação atrial, o ritmo é irregular. Tá. No flutter atrial, esse ritmo ele é regular. Então, os sintomas do paciente geralmente são palpitações, cansaço, intolerância aos esforços, e isso é muito variado, mas também existe o espectro de paciente que é completamente assintomático. Ou seja, é algo que pode ser silencioso. Exatamente. E daqui a pouco a gente vai falar sobre justamente isso, Rafael, que acho que é um ponto super importante, que são os riscos que esse tipo de arritmia pode trazer, em especial para a população idosa. Rafa, mas quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, gente, na verdade, por exemplo, você tem um problema e esse problema aumenta a chance de você ter essa arritmia. Então, quais são esses fatores de risco que as pessoas podem ter para desenvolver essa arritmia? A primeira coisa é que a fibrilação atrial é uma arritmia. Vamos falar fibrilação atrial, a gente tenta englobar a fibrilação atrial e o flutter é uma coisa só, né? Mas a fibrilação atrial ela é uma arritmia que é um somatório de fatores de risco, né? O principal fator de risco hoje é a idade. Ou seja, quanto mais idoso o paciente, maior a prevalência da fibrilação atrial. Então, principalmente a partir dos 50 a 60 anos, essa prevalência começa a aumentar exponencialmente. Só para você ter uma ideia, Rogério, antes dos 50 anos, essa prevalência é de 0,1% da população. Ou seja, é muito pequeno, né? É pequena, são situações pontuais. Existem pacientes que têm 30 anos, 40 anos, isso pode acontecer, né? Então, não é uma arritmia exclusiva do paciente mais idoso. Mas, a partir dos 60 anos, a gente já começa a ter uma prevalência aí de 1% a 2%, acima dos 70 anos chega a 5%, acima dos 80 anos, 10% a 15%. Nossa, então ela se torna muito mais prevalente quanto mais avança a idade. E um detalhe interessante é que quanto mais idoso é o paciente, geralmente ela é mais silenciosa, ela dá menos sintoma. O paciente mais jovem costuma ser mais sintomático. Mas já falando dos pacientes mais jovens, existe alguma situação assim, corriqueira no dia a dia que as pessoas fazem, os jovens, estou falando de jovens, que costumam desencadear de uma forma abrupta essa arritmia? Sim. Tem uma situação muito específica que chama Holiday Syndrome, né? Traduzindo isso aí para a nossa audiência. Exatamente, que é uma situação que o paciente faz uma libação alcoólica, usa álcool, não necessariamente precisa ser em grande quantidade, e a arritmia ela pode acontecer pós o uso de álcool, não é imediatamente o uso do álcool. Então ela pode acontecer no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Às vezes o paciente não tem essa relação, que ele nem lembra que tomou álcool, ele não valoriza aquele uso do álcool. Uso de drogas, né? Então cannabis, cocaína, etc., estimulantes, misturar álcool com energético. Então, acaba acontecendo isso. Ou seja, o cara foi lá, bebeu demais, usou algum tipo de entorpecente, 2, 3 dias depois, tem uma palpitação. Chega no pronto-socorro, faz o eletro, tá ali. Tá lá. Fibrilação atrial. Na maioria das vezes é autolimitada, né? Geralmente sim. A fibrilação atrial, nesse contexto, ela tem uma evolução diferente
do paciente que tem a fibrilação atrial por outros fatores de risco, né? A gente não mencionou aqui, mas hipertensão, obesidade, isso daí hoje é um grande problema de saúde pública, né? Que você vem falando muito sobre obesidade, hipertensão, e é muito importante a gente combater esses fatores de risco, né? E como você disse ali, Rafa, que o principal fator de risco é a idade, né? Mas a pressão alta, o diabetes, as doenças ateroscleróticas, que são as doenças coronárias, o entupimento das artérias, gente, o tabaco, o sedentarismo, a obesidade, isso também soma como fator de risco? Com certeza, e não só isso também. A apneia do sono, que é um diagnóstico muito esquecido pelo clínico, pelo cardiologista, extremamente prevalente, ainda mais nos dias de hoje, porque hoje a gente tem uma população que está cada vez mais obesa, mais sedentária, e o diagnóstico muitas vezes passa desapercebido, ou não é pensado, ou não é investigado da forma correta, né? Então a gente tem uma prevalência muito grande de apneia do sono, e a apneia do sono tem uma íntima relação com a fibrilação atrial. Você que ronca muito, que está um pouquinho acima do peso, presta atenção nisso. De repente você está aí com fibrilação atrial e não sabe. Pergunta para sua esposa aí, para o seu esposo, se você ronca à noite, tá? Isso é muito importante. E não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Rafael, que eu tenho certeza que ele vai trazer grandes insights e insights que podem salvar a sua vida. Então não sai daí, um segundinho e a gente está de volta. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da avenida mais paulista de São Paulo. O Estúdio Pode Vir oferece um espaço moderno e acolhedor para a criação de podcasts e produções audiovisuais, seja no nosso estúdio de última geração ou em gravações externas. A nossa equipe é dedicada e está sempre a postos para transformar suas ideias em realidade, dos bastidores à edição final, cuidando de cada detalhe para garantir a sua plena satisfação. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Pode Vir. Seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva. Estamos de volta e nesse bloco você vai talvez ter a parte mais importante aqui da entrevista, que é justamente aquilo que você precisa saber para imediatamente procurar um cardiologista, procurar um arritmologista, procurar um eletrofisiologista, tá bom? Doutor Rafael, quais os principais sintomas dos pacientes que estão com fibrilação atrial ou com flutter atrial? Se tem sintomas, porque no início nós falamos que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nos pacientes mais idosos, ou seja, é assintomático. Exatamente. Então, o principal sintoma é a palpitação. Ou seja, aquela batedeira no peito. Uma batedeira no peito, uma sensação de pulso irregular, um cansaço novo, isso já chama atenção, né? E é importante que o paciente ele conheça uma forma de palpar o pulso. A gente não tem o costume de palpar o pulso. E hoje tem muitos relógios, né? Exatamente. Hoje também existem os smartwatches que eles possibilitam o diagnóstico mais precoce da arritmia, porque ele está monitorizando o tempo todo o seu batimento cardíaco, ele consegue perceber essa irregularidade, ele te manda um alerta. Então ele apita e te dá um sinal de que alguma coisa está errada. Você pode confirmar isso fazendo um traçado de eletro, né? E ele sugere um diagnóstico, não é 100% preciso, mas ele tem uma alta acurácia para acertar. Mas uma forma de você perceber isso é palpando o pulso, seja o pulso radial aqui no braço, você consegue sentir ele com a extremidade dos dedos, ou até mesmo palpando no pescoço, você consegue perceber uma irregularidade nesse pulso. E além dos sintomas. Então, sentiu que o pulso não está batendo regular, vai no pronto-socorro, procura seu cardiologista, vai procurar porque isso não é normal. Ou seja, está mais cansado que o habitual, está com batedeira no peito, o pulso está irregular. Isso dá para ver até mesmo o relógio. Se você tem um smartwatch, ou se você tem um Garmin, tem vários relógios aí. Samsung. E hoje já tem, inclusive, relógios que faz conexão com o celular. Sim. Que, inclusive, mostram um traçadozinho de consegue fazer um traçado eletro, que
ele faz uma derivação do eletro, ele consegue fazer com bastante qualidade, consegue identificar bem o ritmo cardíaco com esses traçados. Então, isso é muito bacana, porque isso pode com certeza auxiliar muito o médico aí durante o diagnóstico, né? E com relação, o Rafael, à prevenção, né? Tem como prevenir essa arritmia? Hoje, o foco das diretrizes, né, que são os nossos guias para tratamento, prevenção e condução dos casos, eles têm focado cada vez mais na prevenção. E o que é a prevenção? A gente prevenir os fatores de risco, que são praticamente os mesmos fatores de risco que levam à nossa doença cardiovascular. Então, os principais fatores de risco preveníveis: hipertensão, obesidade, apneia do sono, prevenir também dislipidemia, combate ao sedentarismo. Então, tudo isso que eu vejo que você tem trabalhado, divulgado, é fundamental para a gente prevenir a fibrilação atrial. Então, é importante a gente identificar o paciente que é um paciente de risco para a fibrilação atrial, para que ele não desenvolva a fibrilação atrial. Ou seja, a prevenção ela acaba sendo, sem dúvida, o melhor remédio. Com certeza. Depois que você já tem o problema, ou seja, é muito mais difícil tratar o problema, né? Ou seja, o coração ele já deu ali uma remodelada, ele já pode ter dado uma alterada ali na sua parte elétrica ou não. Sim, aí é um ponto muito, muito interessante que você levantou, Rogério, porque a fibrilação atrial ela é uma doença evolutiva. Então ela começa de formas paroxísticas, ou seja, você entra na arritmia e sai da arritmia sozinho. Então, palpitações de curta duração, alguns minutos, algumas horas, ela reverte sozinha. Mas quanto mais arritmia você vai tendo, mais o átrio vai ficando doente, porque a própria arritmia vai levando à formação de cicatrizes no átrio. E essas cicatrizes atriais vão levar a mais arritmia. Então, É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que você precisa interromper. Porque quanto mais tempo você leva para tratar, mais difícil é de você controlar, voltar a fazer o coração bater o normal. E a gente tem várias estratégias para a gente controlar isso. E tão importante quanto essas estratégias que a gente vai pontuar mais para frente, é ao mesmo tempo você prevenir os fatores de risco. Porque tão importante quanto tratar a fibrilação atrial é tratar concomitantemente os fatores de risco que levam à fibrilação atrial. Ou seja, é muito mais fácil hoje a gente prevenir a doença do que tratar a doença, né? É muito mais fácil, é muito mais efetivo, é muito mais econômico. Sim, com certeza. E é muito mais saudável para você. Ó, se você está acima do peso, se você fuma, se você está sedentário, se você não dorme direito, se você tem apneia do sono, tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento dessa arritmia, que é o próximo tema que nós vamos falar agora, que é uma das complicações mais graves que o ser humano pode ter, não é, Rafael? Exatamente. Que é justamente as complicações que essa arritmia pode trazer. Quais são as complicações que ela pode trazer? É só o sintoma ali de palpitação, de cansaço, de batedeira? Ou tem algo pior, tem algo mais grave? A fibrilação atrial, eu gosto de falar no consultório, fibrilação atrial, a arritmia não mata. Né? Teoricamente, é uma arritmia que, do ponto de vista cardiovascular, ela não vai te causar uma morte súbita, nada disso. Né? A não ser uma situação muito específica, mas não vem ao caso. Mas o grande problema da fibrilação atrial é que você tem uma atriopatia, você tem um átrio doente. E esse átrio doente leva à formação de um trombo dentro do coração. Coágulos. Um coágulo. Esse coágulo, ele pode soltar do coração e ir para qualquer parte do corpo, mas o primeiro caminho que ele faz é ir para a cabeça. E qual que é a consequência disso? Você tem um derrame, você tem um AVC. E são AVCs que deixam uma sequela muito grande, porque pega uma área muito grande do cérebro. Então são AVCs que ou podem levar à morte, ou uma sequela muito grande. E muitas vezes o paciente descobre que tem arritmia dando entrada no pronto-socorro para um AVC. Isso é o que a gente menos quer. Ou seja, como nós falamos anteriormente, muitos pacientes não têm sintomas, não sabem que tem o problema. E na maioria das vezes o diagnóstico é feito durante uma complicação fatal. Exatamente. Seria, por exemplo, um derrame, um AVC. Por isso, gente, que a prevenção, que o check-up, que você ir no médico, se você vai no postinho de saúde, no seu clínico, ele escuta teu coração, fazer um eletrozinho, um cardiograma por ano, que nós já vamos abordar um pouquinho mais para frente. Pedir a pressão. Pedir a pressão. Hoje todo mundo tem aparelho de pressão em casa. Se não tem alguém na família que tem. Tem, né? Ou seja, você consegue estar atento a isso. Fazer atividade física, não fumar, dormir direito. Ou seja, existem muitas
muitos dos fatores de riscos que a gente consegue tratar sem precisar de uma ajuda de um expert, de um Sim, profissional. com certeza. Né? Só que depende do comprometimento Exatamente. da pessoa em si. Né? Essa, sem dúvida, talvez seja a complicação aí mais fatal e mais grave dessa arritmia. Né? Exatamente. E completamente prevenível, né? Porque hoje, quando a gente tem o diagnóstico da fibrilação atrial, a gente consegue prevenir esse AVC como? Usando uma medicação específica que é o anticoagulante. É um remédio que popularmente vai afinar o sangue e a gente consegue prevenir a formação desse trombo. A gente tem que avaliar o risco do paciente, mas de uma forma geral, a gente dá esse remédio para afinar o sangue e evitar que a arritmia forme um trombo, um coágulo, e que esse coágulo cause um AVC. Ou seja, o anticoagulante ele não é o tratamento da arritmia, ele é apenas para evitar uma complicação que seria a principal complicação, os eventos embólicos, os AVCs. Né? Na fibrilação atrial, a gente tem duas frentes de tratamento. A primeira é a prevenção de fenômenos tromboembólicos, que a gente faz através da anticoagulação e estratificando o risco do paciente. A segunda parte do tratamento... Essa estratificação de risco, o que você quer dizer para que a audiência entenda? Existem alguns fatores de risco que aumentam o risco desse paciente ter um AVC. Tá. Então, hipertensão, idade, se mulher ou se homem, se o paciente já teve um AVC ou um ataque isquêmico transitório, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem diabetes, se ele já teve um infarto, tem doença arterial periférica. Então, esses fatores de risco são os fatores de risco maiores para formação de um trombo. Ou seja, quanto mais fatores, esses problemas a pessoa tem, maior é o risco dela ter um AVC. Exatamente. Quanto maior o risco de ter um AVC, melhor a indicação de usar o anticoagulante. Exatamente. E falando de tratamento da arritmia em si, não de prevenir as complicações dela, qual é hoje o padrão ouro para o tratamento da fibrilação atrial e do flutter atrial? Ou não existe diferença no tratamento de ambas? A gente tem dois tratamentos principais, né? Um é o tratamento medicamentoso. Existe uma série de antiarrítmicos, drogas que você pode usar para prevenir, até para reverter a arritmia. E existe um tratamento invasivo chamado ablação, que você, através de catéteres inseridos por veias periféricas na perna, você consegue chegar no coração e numa região específica do coração você faz uma cauterização para eliminar a arritmia. Hoje, a gente tem um conceito de tentar cada vez mais precocemente tratar o paciente. No passado era diferente. No passado, se tentava muito tratamento medicamentoso e quando o paciente já tinha as complicações, já tinha atriopatia, já estava falhando naquele tratamento que se indicava a ablação. Ou seja, espera o ladrão roubar primeiro e depois você vai lá e conserta a porta. E hoje a gente vê que a gente não precisa esperar o paciente evoluir para a atriopatia para a gente indicar a ablação, né? A gente pode tentar evitar a evolução disso indicando precocemente a ablação, porque o resultado no longo prazo é melhor. Você consegue um controle do ritmo de uma maneira mais duradoura, você consegue controlar e você consegue também, melhorando a doença atrial, diminuir o risco de fenômenos tromboembólicos. E é uma dúvida que muito cardiologista, muito clínico e até muito paciente tem, é que ele acha que fazendo a ablação, ele fica livre do anticoagulante. Isso é um erro. Tem muita gente que acha que tem que tirar o anticoagulante. O anticoagulante ele é baseado no risco do paciente. Porque mesmo você fazendo uma ablação, mesmo você dando remédio, a fibrilação atrial não é uma arritmia que tem cura. Você consegue controlar, é que nem hipertensão. A ablação é o melhor tratamento para a manutenção do ritmo no longo prazo. Tem pacientes que ficam 5, 10 anos sem ter arritmia, ou até o resto da vida sem ter arritmia. Tem pacientes que às vezes não precisam fazer uma nova ablação. E aí que entra novamente o controle dos fatores de risco. Porque mesmo que você faça o tratamento, é importantíssimo que o paciente mantenha o controle dos fatores de risco, que isso vai ter importância prognóstica após a realização do procedimento. Gente, estão vendo o tanto de informação que nós temos aqui no programa de hoje, né? Então não sai daí que no próximo bloco a gente vai continuar o papo aqui com o Dr. Rafael Magliari, para que você realmente entenda e aprenda e se conscientize de um dos principais problemas de saúde, principal causa de morte que nós temos hoje no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. Né? E a fibrilação atrial e o flutter atrial, ele está dentro deste contexto de complicações que podem levar à morte. Então, não sai daí,
que no próximo bloco a gente continua aqui com esse bate-papo. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. O estúdio Pode Vir, suas ideias se transformam em podcasts de sucesso. Localizado ao lado do metrô Paraíso e a poucos passos da Avenida 23 de Maio, oferecemos uma experiência única e completa para criadores de conteúdo. Nosso estúdio conta com equipamentos de última geração e uma equipe especializada que realiza suas gravações, seja no estúdio ou em locações externas. Desde a preparação nos bastidores até a edição final, estamos aqui para garantir que seu podcast tenha a melhor qualidade possível. Venha fazer parte da nossa comunidade de podcasters e descubra como é fácil criar conteúdo de qualidade. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. Estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Rafael Magliari, é médico cardiologista com atuação em eletrofisiologia, gente, arritmologia, tá bom? O cara que cuida quando seu coração está descompassado. E continuando o nosso bate-papo aqui, Rafael, eu gostaria que você deixasse para a nossa audiência uma mensagem para eles. Bom, pessoal, primeiro, vamos se cuidar, né? Prevenção sempre foi o melhor remédio. Não negligencie os seus sintomas. Sentiu que não está legal, está com palpitação, está diferente, procura o médico, procura o clínico, procura o cardiologista. Sentiu que está com uma alteração na batida do coração, procura um especialista em arritmia. Às vezes é importante escutar uma segunda opinião sobre tratamentos, principalmente na fibrilação atrial. Tem muito médico que ainda trata a fibrilação atrial de uma forma errada, usa drogas que têm efeitos colaterais. Então, é importante a avaliação do especialista, não só para a fibrilação atrial, mas como para qualquer arritmia. A gente tem tratamentos muito modernos, muito seguros E eficazes. A tecnologia tem evoluído muito, os resultados têm melhorado muito. Hoje a gente consegue fazer procedimentos de altíssima complexidade, a gente consegue deshospitalizar, dar alta para o paciente precocemente, com segurança. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, é importante buscar esse tipo de tratamento se você tem a doença. E não esquecendo de cuidar dos fatores de risco, né, Rafael? Sempre, sempre. Independente, a prevenção, o cuidado, aderir ao tratamento, aderir à mudança de estilo de vida, mudanças comportamentais. Importante não é fazer um regime, é você mudar o seu estilo de vida, você mudar a sua alimentação, você mudar a sua forma como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua vida. Isso é muito importante. Rafael, deixa aqui o seu contato, a sua rede social principal, para que o pessoal interaja com você, que eles te conheçam um pouco mais. Quem quiser me seguir pode procurar no Instagram, @dr.rafael, Rafael com F mesmo, _arritmia. dr.rafael_arritmia. Maravilha, Rafa. Cara, obrigado por Rogério. sua presença. Obrigado Tenho pelo certeza convite. que essas informações salvarão muitas vidas. Chegamos ao final de mais um episódio do Emagrecer e hoje tivemos uma conversa extremamente enriquecedora sobre a saúde do coração, com foco na fibrilação e no flutter atrial. Eu quero agradecer ao Dr. Rafael Magliari por trazer informações tão valiosas e práticas para todos nós. No programa de hoje, nós aprendemos que a fibrilação atrial e o flutter atrial são tipos de arritmias cardíacas que podem passar desapercebidas, mas trazem sérios riscos para a sua saúde, incluindo o AVC, a insuficiência cardíaca, que são problemas muito graves. Vimos também que fatores como a pressão alta, como a obesidade, como a idade avançada, aumentam o risco e a probabilidade desta condição, mas que todos nós podemos reduzir esses riscos com mudanças no estilo de vida, com uma alimentação mais saudável e, óbvio, prática de atividade física regular. Falamos também sobre os sintomas a serem observados, como as palpitações, o cansaço, a falta de ar, e sobre a importância de realizar exames preventivos
como por exemplo o eletrocardiograma para o diagnóstico preciso. Te lembrar também que este problema, muitas vezes, ele pode ser assintomático, invisível, você tê-lo e não sentir absolutamente nada. E finalmente, discutimos as opções de tratamento, desde medicamentos, anticoagulantes e procedimentos invasivos, como a ablação, ressaltando que o acompanhamento médico é fundamental para escolher o tratamento mais eficaz para cada caso. E você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, cada pequena mudança que fazemos em nosso dia a dia conta e conta muito. Olha, cuidar do coração é uma forma de cuidar da nossa vida e daqueles que amamos. Se notou algum dos sintomas, ou se você possui algum fator de risco, procure um cardiologista. Não deixe para depois. Tchau, tchau, e te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer, todas as segundas-feiras, às 19 horas, com reprise às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. E não esquece de me seguir nas redes sociais, no Instagram, Dr. Rogério Silva 1, Dr. Rogério Silva 1, e no YouTube, Dr. Rogério Silva 1, e no TikTok, Dr. Rogério Silva 1. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, a sua saúde é o seu maior bem. Programa Emagrecer com o Dr. Rogério Silva vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer com Dr. Rogério Silva.